Olá, me chamo Marlon Araújo e irei apresentar minha pesquisa do programa PIVIC com o título Banco de dados sobre isolamento ao ruído aéreo de elementos construtivos de vedação vertical, o qual teve a professora doutora Juliana Moraes como orientadora. Em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o projeto se enquadra no número 3, Saúde de Qualidade, e 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura. Durante a atual pandemia provocada pelo vírus SARS-CoV-2, a essência da moradia foi ressignificada. A moradia assumiu outros diversos papéis, tais como ambiente de estudo, lazer, descanso e trabalho dos diversos membros da família, que agora precisam conviver com espaços contíguos e funções tão distintas por vezes. Assim, ressaltou-se a importância do isolamento acústico. Em épocas de isolamento social, principal medida de contenção ao avanço do Covid no mundo, observa-se como consequência um aumento nos registros de reclamações relacionadas à poluição sonora em áreas residenciais, justamente devido a essa maior permanência no ambiente doméstico e pela falta do isolamento acústico adequado entre os recintos. O ruído propriamente dito tem como característica a variação aleatória desordenada do som que se divide em duas classes, ruído de impacto e ruído aéreo. O ruído aéreo é transportado por meio do ar, por exemplo, conversas em outros ambientes ou apartamentos vizinhos, que é o foco do presente trabalho. Para determinar quanto da energia sonora é reduzida durante a passagem do som por um elemento construtivo, utiliza-se o parâmetro denominado perda de transmissão sonora, o PT, o qual pode ser considerado como o melhor para avaliação do isolamento de ruídos aéreos. A perda de transmissão sonora de um elemento de vedação é uma grandeza em decibel. Salles, em 2001, explica que o quanto de impulso sonoro uma parede é capaz de isolar está ligado diretamente às frequências sonoras identificadas, o conjunto construtivo e materiais que a constituem. Quanto maior a capacidade de resistência à vibração, passagem de onda sonora, menor a transmissão de ruído aéreo para outro lado. O isolamento acústico sempre foi um aspecto construtivo muito importante, porém ganhou um novo destaque desde que passou a ser item contemplado em importante norma nacional obrigatória, a BNT-NBR 15575 de 2013. Na parte 4 desta norma, que trata do desempenho dos sistemas construtivos de vedação vertical, estão descritos valores do índice de redução sonora ponderada, o RW, que significa o valor total de perda de transmissão incluindo todas as frequências de bandas de oitava. Assim, os elementos referentes ao isolamento acústico nas habitações devem ser discutidos na fase inicial do projeto, visto que após a conclusão da construção podem existir dificuldades para solucionar problemas, gerar custos e até mesmo impossibilidade de adequação para se atingir o conforto acústico. Vale salientar que as empresas não possuem dados totalmente uniformizados e as informações sobre os vários tipos de vedação vertical utilizados na construção civil não são nítidas e suficientes. Desta forma, este trabalho vem dar apoio teórico e servir de material de pesquisa para todas as classes de profissionais e estudantes envolvidos com projetos de edificações, suprindo uma necessidade existente referente a resultados de perda de transmissão sonora, ou Transmission Loss, TL em inglês, de matérias referentes a elementos de vedação vertical, tendo a preocupação em ser um material visualmente organizado, confiável, inclusive com registro das fontes e informação, e de fácil acesso para consulta. O objetivo geral da presente pesquisa foi organizar um banco de dados onde haja a identificação de fontes científicas, o levantamento das publicações com dados consistentes e a catalogação dos registros de perda de transmissão sonora de materiais de vedação vertical de modo organizado e visual. A presente pesquisa se classifica como descritiva de caráter teórico e bibliográfico, onde houve coleta e filtragem de dados por meio de pesquisas bibliográficas no meio acadêmico, como no mercado da construção e dos materiais acústicos, TCCs, monografias, dissertações, teses, revistas científicas e congressos na área de acústica, a exemplo da Sobrac, ENTAC e ENCAC, sites de fabricantes de materiais da construção civil, nos quais, a partir de laudos técnicos, pode-se obter dados confiáveis.
Também em site especializado de acústica, como o Proacústica, da Associação Brasileira para a Qualidade Acústica, o Instituto Tecnológico de Desenvolvimento e Construção, o ITT Performance, Instituto de Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo, IPT. Em relação aos critérios de filtragem, o conteúdo relacionado especificamente a vedações verticais e o uso na construção civil, a descrição do método de ensaio do material, valores de perda de transmissão sonora ao ruído aéreo em decibel por frequência de bandas de oitava, descrição completa dos parâmetros físicos, fonte de informação e o ano da publicação. A elaboração do banco de dados houve por meio da tabulação e organização em uma planilha de fácil manuseio e convidativo. Foram selecionados 37 sistemas de vedação vertical. Uma observação é que os resultados em formato de gráfico de alguns materiais coletados dificultaram a precisão na observação dos resultados. O melhor desempenho na transmissão sonora na frequência 125 Hz foi o bloco de concreto não estrutural, com um PT de 43,7 dB aproximadamente. Na frequência de 250, a parede externa de light steel frame, com PT total de 42,2 dB. Na frequência de 500 Hz, a parede externa light steel frame, com PT total de 54,9. Na frequência de 1000 Hz, o bloco cerâmico vazado teve um PT total de 54,6 dB. Na frequência de 2000 Hz, o bloco cerâmico vazado revestido em ambas as faces com placas de gesso acartonado de 1,25 cm de espessura fixados em perfis metálicos tipo U 4830 teve um PT total de 61,8 dB. Na frequência de 4000 Hz, o bloco cerâmico vazado também teve um PT de 68 dB como melhor desempenho. Em relação ao pior desempenho, na frequência de 125, parede externa em light steel frame teve um PT de 19,8 dB. O bloco cerâmico de vedação teve um PT total de 28,3 na frequência de 250. Na frequência de 500, o bloco cerâmico de vedação com 15 mm de reboco de argamassa em cada face teve um PT total de 30 dB. Na frequência de 1000, o bloco cerâmico de vedação com 36,4 dB. Na frequência de 2000, também o bloco de cerâmico de vedação com 44,6. Na frequência de 4000, o bloco cerâmico vazado revestido em ambas as faces com placas de gesso acartonado de 1,25 cm de espessura colados com adesivo de gesso com espessura de 1 cm, que teve um PT total de 42,8. Este foi o resultado em relação às planilhas do banco de dados obtidos e produzidos. Em relação à conclusão, o material com maior perda de transmissão sonora foi a parede composta. O material com menor perda de transmissão foi o bloco cerâmico de vedação simples, que é o mais utilizado no mercado da construção civil. Houve uma enorme escassez, foi visto que no mercado há uma enorme escassez de materiais que especificam a perda de transmissão sonora PT de um determinado material. E as informações encontradas são bastante heterogêneas e a falta de dados importantes como o valor da perda de transmissão sonora por frequências é algo corriqueiro. Quero aqui agradecer à Pró-Reitoria de Pesquisa da UFPB, à Universidade Federal da Paraíba e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Muito obrigado.